Fala meus amigos e minhas amigas investidores, tudo beleza? Bom, já faz um tempo que eu não estou trazendo um vídeo aqui justamente por causa que eu estava aqui em clima de Natal, clima de Ano Novo tá chegando aí. E também eu quero já desejar para vocês um ótimo e excelente Ano Novo, que esse ano de 2024 seja excelente para todos nós e que a gente consiga atingir as nossas metas e cada vez mais aumentar nossos aportes para a gente alcançar a tão sonhada liberdade financeira o quanto antes. Mas voltando aqui para o assunto desse vídeo, eu quero estar trocando uma ideia com vocês a respeito de patrimônio e o tanto que ele é irrelevante. E como vocês já sabem, eu tenho aqui uma meta, atingir esses 100 mil investido rumo aos 100 mil. Eu tenho até uma playlist mostrando quando eu invisto, quantos que eu tenho de patrimônio, o tanto que eu estou recebendo de dividendos. Vou deixar até aqui em cima no card caso você queira acompanhar essa minha jornada. E eu quero estar conversando com vocês a respeito disso, sobre o patrimônio, quanto ele é importante ou o que importa mesmo é receber os dividendos. Então, bora pro vídeo. Então, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e vocês gostam de assistir esses vídeos, não esqueça de deixar o seu like aqui no canal, que vai estar ajudando eu bastante. E também não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for postando aí para vocês. E olha só que interessante, no dia de hoje aqui que eu estou gravando para vocês, estou com um patrimônio de R$ 5.918,39 centavos. Alguns dias atrás eu estava com bem menos que isso, aproximadamente 5.700 por aí. Se vocês acompanham meus rendimentos aqui, está de R$ 201 aqui positivos, então eu estava mais ou menos com essa média aí de 5.700. E olha só que interessante, aquele rendimento de R$ 201 ali, não fui eu que coloquei, foi a valorização dos meus ativos, das minhas ações e dos fundos imobiliários. Ou seja, eu não coloquei esses R$ 200, eles se valorizaram os ativos que eu já possuo em carteira. Algumas ações podem ter subido, ou também fundos imobiliários podem ter subido também. Mas não necessariamente porque o meu patrimônio ele aumentou, que os meus dividendos também aumentaram. Nada disso. Patrimônio é uma coisa, dividendos é outra. Eu quero que vocês fixem isso bem na sua cabeça aí, que patrimônio é uma coisa, dividendo é outra coisa. Dividendo não é conforme o que você tem de patrimônio, e sim de quantidades de ativos que você possui aí na sua carteira de ativo. Mas calma que eu vou falar um pouco melhor sobre isso ainda com vocês. E voltando aqui para cá, como vocês podem ver, estou com 5.900 e alguns dias atrás, cerca de uma semana atrás, estava com um valor aqui patrimonial de 5.700 e por causa desses dias que se passaram já aumentou drasticamente aqui as minhas ações e os fundos imobiliários teve uma valorização e por consequência aumentou aqui o meu patrimônio também. E se eu mostrar para vocês aqui as minhas ações, as que valorizaram, geralmente as ações se valorizam mais, elas oscilam mais do que os próprios fundos imobiliários. Então, se vocês verem aqui, o IVVB11 ele teve uma valorização, a TASA 4 teve uma desvalorização, porém se a gente acompanhar aqui, o Banco do Brasil teve uma valorização de quase 17%, BOVA 11,12%, aqui alguns valorizaram bem pouco, aqui a Taesa valorizou 4,50 praticamente, outra aqui 4%, aqui se a gente acompanhar a BRAP 4 valorizou 11% e a Recebe 3 valorizou 19%. E se a gente acompanhar os fundos imobiliários que eu tenho, alguns se valorizaram bem mais do que os outros, e eu vou mostrar esses aqui para vocês, como o RZTR11 valorizou 19%, e também aqui temos o MXRF11, o queridinho de muita gente, que valorizou 21%. Esse outro aqui, o VGHF11, também valorizou 20%. Ou seja, devido a esses ativos que eu mostrei para vocês, que eles se valorizaram, isso muda no seu patrimônio final, porque aqueles ativos eles aumentaram e o seu patrimônio, por consequência, aumenta também junto com aqueles ativos que você possui na sua carteira, tanto quanto ações e fundos imobiliários. Geralmente as ações têm tendência a se valorizar mais, porque elas oscilam mais do que os próprios fundos imobiliários, então elas têm tendência a se valorizar também mais em frente aos fundos imobiliários. Lembrando, as ações elas são melhores para você aumentar o seu patrimônio, alcançar o patrimônio mais rápido, e os fundos imobiliários é para receber mais dividendos. Não que as ações também não paguem dividendos, porém é com menos frequência do que os fundos imobiliários. Então coloca aí na sua balança, fundos imobiliários é para você receber dividendos e ações é para aumentar o seu patrimônio. Então o que eu estou tentando passar para vocês aqui é que patrimônio não vai conseguir te sustentar para o longo prazo. O que vai te sustentar mesmo é você receber os dividendos aí todos os meses. Se você pega esse dividendo e aí você consegue viver a sua vida, pagando suas contas ou comprando o essencial ali. Claro que a gente pode pegar o patrimônio, vender e usar esse dinheiro para pagar as contas, porém não é uma maneira muito inteligente de se fazer isso,
Porque se você sempre for retirando o seu patrimônio ali, uma hora ele vai acabar. Então pense bem antes de fazer essa cagada. Então, ou seja, dividendos é o que vai te suprir por longo prazo. Você recebendo todos os meses ali, você consegue pagar as suas contas, você consegue comprar as coisas essenciais para sua casa, pagar aluguel, você consegue viver a sua vida, porque vai estar todo mês ali caindo aquele dinheiro na sua conta devido aos dividendos, aos rendimentos que suas ações e seus fundos imobiliários estão proporcionando para você naquele devido mês. E por que eu estou passando isso para vocês? Porque justamente como vocês viram, o patrimônio meu aumentou um pouco mais, eu não aportei, ele aumentou naturalmente ali devido às valorizações das ações. E algum tempo atrás eu sempre aportava ali e geralmente ele ficava naquilo e não aumentava mais que aquilo. Geralmente ele tinha tendência em cair mais, ficava meses negativo ali porque algumas ações desvalorizaram. E agora justamente isso, eu entrei aqui na plataforma da Rico, olhei e tem uma valorização ali de R$200. Claro que no começo é pouco, porém se você tiver um patrimônio muito maior, esse rendimento vai acompanhar o seu patrimônio que você tem ali e vai ser maior também. Então, ou seja, eu olho isso e eu fico muito feliz porque se valorizou, porque no começo quando você começa a investir, geralmente você vai ficar ali na baixa mesmo, geralmente vai estar caindo, vai estar desvalorizando. Você também não consegue acompanhar o CDI ali, porque geralmente é muito difícil você passar do CDI ali nos primeiros dias de investimento que você está fazendo, porém aos poucos você vai criando a sua carteira ali e você tem tendência em alcançar o CDI ou até passar, claro, se você tiver bons ativos na sua carteira aí também. Então meu patrimônio ele subiu bastante aqui, claro, como eu falei para vocês, patrimônio não vai me trazer mais dividendos, eu vou receber a mesma coisa por causa das cotas que eu tenho. Não é porque meu patrimônio aumentou que eu vou receber mais dividendos, nada disso. Dividendos você recebe do quantos de cota você tem daquele determinado fundo imobiliário. E tem uma frase muito interessante aqui que o maior investidor da bolsa física atualmente, o Luiz Barsi, e patrimônio é a métrica do ego, porque não importa o tanto que eu tenho ali, aumentou R$200, mas porém eu posso receber a mesma coisa de dividendos ou até menos do que isso. Mas isso não quer dizer que o patrimônio também não é uma coisa interessante de você se analisar. Muitas pessoas já devem estar se perguntando, mas Mike, você não tem uma série do 0 ao 100 mil onde você vai alcançar o seu mil investido? Claro que eu tenho. E aí agora muitas pessoas estão se perguntando, pô, Mike, mas então aquela playlist que você tem do 0 ao 100 mil não faz sentido. Claro que faz sentido. Na verdade, quando você atinge essa meta, esse número simbólico que você tem um patrimônio de 100 mil reais, é que a partir daí, quando você atinge essa meta de 100 mil reais de patrimônio, você começa a ver os juros compostos trabalhando muito mais rápido e muito mais potente do que você tinha antes. E aí você vai conseguir acompanhar o seu patrimônio cada vez mais se valorizando muito mais rápido do que o normal. Então, quando você atinge essa meta de 100 mil reais, é difícil chegar, porém com foco, disciplina e determinação você chega lá. E quando você chegar, você vai ver os juros compostos trabalhando muito mais forte, muito mais potente, muito mais rápido para você alcançar novas metas. E aí você vai conseguir acompanhar que dos 100 mil aos 200 mil vai ser um pouco mais rápido do que você está começando do zero até alcançar esses 100 mil reais, porque você já vai ter aqueles 100 mil reais trabalhando para você todos os meses e gerando dividendos, rendimentos, e você vai pegando esse valor e reinvestindo, e assim você também pega um valor que você trabalha e investe também. Então você tem duas fontes, você investe do seu trabalho e investe nos rendimentos que você está recebendo, por isso que tem tendência em se valorizar cada vez mais também. E justamente essa playlist que eu criei para vocês do 0 a 100 mil é para vocês acompanharem o que eu estou fazendo, como está meu patrimônio, quanto que eu estou recebendo de dividendo, o que eu estou investindo ali em determinados meses, é para vocês acompanhar e tirar de base para vocês começarem a investir e ter essa disciplina de investir todos os meses também, que é o que eu quero passar para vocês também. E quando você começa a investir, você começa a acompanhar o seu patrimônio aumentando cada vez mais e você começa a se sentir orgulhoso, porque justamente eu, como uma pessoa simples, eu nunca tive um dinheiro de reserva, de sobra, eu nunca guardei muito dinheiro, e esse valor aqui, todos os investimentos que eu possuo, na verdade passa mais do que isso, eu tenho um pouco mais investido. Aqui eu só estou mostrando da Rico, mas eu tenho também criptomoedas, investimento lá no exterior. E dá um orgulho você ver aquele valor todo, você está vendo que você está conseguindo guardar aquilo, e aquilo dá um orgulho bastante. Eu não sei como vocês se sentem quando vocês estão investindo, você vê ali seu patrimônio aumentando cada vez mais, você se sente orgulhoso, você se olha para si mesmo e fala, pô, eu consegui chegar até aqui.
então eu posso mais do que isso. E isso dá um orgulho demais quando você alcança uma meta ou chega a uma meta, te dá mais um gás para você continuar aumentando mais e você chegando nas próximas metas e com foco e disciplina sem você desistir nessa jornada de investimento. Mas justamente o que eu falei para vocês, o meu patrimônio que eu possuo aqui não é o que vai custear minhas dívidas no futuro. Claro que o patrimônio é importante, porém o que vai me sustentar no futuro, fazer eu viver minha vida, são os dividendos que eu vou receber mês após mês. Então, como eu disse, patrimônio é importante, tem a sua relevância, porém o que vai te usufruir e ajudar você a sobreviver ou a viver são os dividendos que você vai receber mês após mês aí. E tem muita gente que olha o fundo imobiliário se valorizando, ou a ação se valorizando e para e pensa, pô, ela valorizou, então eu vou receber mais dividendos. Não é isso, você não vai receber mais dividendos. Ele só se valorizou, você vai receber a mesma coisa. Porém, isso é uma coisa boa, porque o ativo que você possui, ele se valorizou e ele está pagando dividendos para você. Então, vai aumentar o seu patrimônio e você vai continuar recebendo os seus dividendos também. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham mais importante? O tanto de patrimônio que você possui ou os dividendos que vocês estão recebendo aí mês após mês. Mas se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu for postando para vocês aí também. Mas eu fico por aqui, vocês ficam por aí, ficam firmes, ficam fortes e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.